Tô chegando com um conteúdo raro aqui para vocês, tá? Raridade. Antes de mais nada, muito bom dia, um ótimo sábado, um ótimo final de semana para todo mundo. E por que eu tô falando isso? Porque nesse momento de início de temporada, pós-janela de transferências, principalmente quando o time não tá jogando bem, o torcedor ele começa o ano com expectativa, com muita expectativa em relação aos reforços que vão chegando. Reforço sempre é algo que mexe muito com a gente, porque naturalmente todos nós queremos ver um Fluminense mais forte. Queremos ver bons jogadores, grandes jogadores chegando. Então é natural que quando o atleta chega, você automaticamente espera que ele dê o retorno técnico, principalmente quando o investimento é muito alto. E aí, quando isso não acontece, e nesse ano a gente tem não só um exemplo, a gente tem mais de um exemplo de jogadores que por enquanto ainda não conseguiram se encontrar, aí nas redes sociais, de uma maneira geral, muita gente já parte para bater no scout. Esse scout do Fluminense, como que acharam que esse cara tem condição de vestir a camisa do Fluminense? Quais números esses caras estão avaliando? Esse scout do Fluminense não presta para nada. Esses caras não entendem nada de futebol. Enfim, e aí volta e meia a gente vê muitas críticas em relação ao scout do Fluminense, que é comandado por uma pessoa que aparece muito pouco no dia a dia. Pelo menos, né, internamente não, obviamente, mas pro externo, pro torcedor, pra imprensa, que é o Ricardo Corrêa. E é um cara realmente muito na dele, assim, às vezes quando estou no clube, no CT, a gente encontra ali, é um cara muito, muito ali na dele, né, não é um cara de ficar resenhando, pelo menos não com a galera da imprensa ali quando a gente tá por ali. Então, eh, consequentemente, é uma figura afastada, assim, do público. Até porque no Fluminense, dificilmente alguém fala ou alguém dá entrevista, senão o presidente Mário Bittencourt. É raro você ver um diretor de alguma área concedendo alguma entrevista, né, a gente tem um diretor executivo, Paulo Angione, que praticamente não fala à imprensa. Então quando um responsável por uma área específica dá uma entrevista, acaba chamando bastante atenção. Eu tô, enfim, tô fazendo esse preâmbulo todo aqui, que tá até maior do que eu já imaginava, porque o GE foi até o CT Carlos Castilho entrevistar o Ricardo Corrêa, o chefe do scout do Fluminense. O tão comentado Ricardo Corrêa, nem sempre pelo nome, mas através da figura scout do Fluminense. A Luísa Sá, que é uma repórter muito competente, foi até o CT Carlos Castilho entrevistar o Ricardo Corrêa. E aí eu vou trazer trechos aqui dessa entrevista, que está completa lá. Depois a gente pode deixar o link para você aqui no comentário fixado, para você, caso você queira assistir a entrevista completa, lá no GE. Vou trazer aqui só trechos para a gente ver. Eu separei aqui pontos importantes que o Ricardo Corrêa cita, que eu acho que farão a gente entender melhor como funciona esse departamento de scout do Fluminense. Depois a gente discute, entra no mérito de acertar ou errar mais, mas como funciona? Às vezes é importante a gente entender isso para ver se algumas coisas fazem sentido ou não. Eu costumo dizer, eu sou de uma época em que se olhava muito ao vivo os jogadores, né? Ou no caso, pela televisão, quando começou a aumentar as transmissões. Muitas ferramentas, ela vêm com, agregando valores, né, de estatísticos. Eu entendo que isso sempre vem para ajudar, sempre vem para somar, mas eu ainda sou um profissional que cuido 80, 90% do visual. Eu preciso ver o jogador em ação, ver as ações, as reações, as tomadas de decisão, eu preciso estar acompanhando isso muito de perto, né? Um dado estatístico para mim, puro e simples, apesar de ali te indicar a quantidade de performance que ele tem, positivas e negativas, aquilo para mim não é suficiente. Basicamente ele está dizendo aqui que é old school, né? Prefere ainda avaliar mais pelo olhar mesmo, né? No jogo, ou eventualmente pela TV também, né? E aqui ele fala sobre como normalmente eles avaliam jogadores, né? Tem prateleiras ali. E esses jogadores que vão sendo avaliados vão sendo colocados nessas prateleiras para depois fechar ali uma lista de prioridade. Mercado. Tem ferramentas que avaliam o jogador pelo nível de competição que ele joga.
Se ele joga um Campeonato Brasileiro, isso tem um peso para as ferramentas. Se ele joga uma Série B, tem outro peso. Se ele joga Libertadores, é um peso. Se ele foi campeão, então eles vão fazendo essas métricas todas para chegar num balizador, que seria um valor de mercado. Claro que quem põe o preço de compra é quem está vendendo, né? Mas ali você já tem uma direção, né? Que aí você já começa a ver se ele já está ficando muito distante de você ou não. E a gente vai nos bastidores, né, conversando com o outro. Poxa, mais ou menos quanto é que esse jogador, qual é a faixa desse jogador? Ou se nessa conversa que a gente expôs a nossa ideia de que ele está no mapa, que vai entrar num debate futuro, qual é a pretensão normalmente de salário? Às vezes eles falam, a gente já fala, esquece que aqui está muito acima do que a gente pode. Quando está dentro, eles falam, não, tudo bem. Aí a gente tem uma noção do passo a passo, né, de como funciona mais ou menos. Já até falei algumas vezes sobre isso aqui, com base em informações que a gente vai apurando e vai entendendo melhor como funciona. Tem toda uma coleta de dados que os scouters vão lá e fazem, né? Eles vão selecionando jogadores que vão se destacando nas competições, e aí com apoio de ferramentas que auxiliam nesse sentido. E depois o scout começa a entrar em contato com as pessoas que cuidam dos jogadores para saber exatamente isso. Condições de negócio, salário, o que o cara quer, ele pretende o quê. E daí saem muitas vezes as especulações, né? O Fluminense está procurando o jogador tal. E às vezes o scout fez uma abordagem só para saber se o cara está disponível, se não está, se ele quer, se não quer, quanto ele quer ganhar. E na verdade não tem ainda uma negociação, né, engatilhada. É apenas o scout fazendo um trabalho ali de completar, vamos colocar assim, o perfil daquele jogador com os números que ele deseja, em termos de pretensão salarial, contrato, enfim. E por isso, muitas vezes, alguns nomes são vazados e às vezes não tem nada acontecendo de fato, né? Ele fala que a partir disso ele consegue fornecer as informações necessárias para que a diretoria, que é quem vai tomar a decisão de fato, possa fazer isso com um pouco mais de segurança. Então, a partir do momento que começou a ter esse departamento, e outros clubes começaram a entender que era um departamento que poderia realmente auxiliar ao tomador de decisão, que no final das contas é lá a diretoria que no final das contas vai fazer acontecer ou não. Ele precisa ter minimamente segurança para aquilo, né? E hoje está cada vez mais valorizado tudo, né? Tudo é muito dinheiro. E quem não tem muito tem que cuidar bem dele, né? É, que muitas vezes o Fluminense tem uma dificuldade enorme de fazer isso, né? Não tem muito, cuidar bem do dinheiro, saber onde investir o dinheiro, saber onde colocar o dinheiro, tem sido um problema já há muito tempo, né? Não é de agora. Esses departamentos eu acho que vieram para dar essa segurança, com um pouco de tranquilidade de que, olha, o caminho é esse. Se vai funcionar ou não, aí, cara, é aquela velha dilema, né? São todos seres humanos, são todos sujeitos a estar feliz ou não estar feliz no dia do jogo, estar feliz ou não estar feliz no ambiente que ele está frequentando. Então, como todo ser humano que vai para um lugar trabalhar e que ele pode se adaptar bem, gostar do ambiente, ele também pode ir para um lugar que ele fazia uma expectativa enorme e ele não gostar do ambiente por algum motivo. E nós temos os problemas de troca de cidades, troca de países. Olha só quantas coisas, não é? Elas acabam interferindo no sucesso ou o insucesso de uma contratação. Para o externo é sempre muito fácil, né? Assim, não, vai chegar e amanhã ele vai jogar a beça, né? A expectativa nossa também é essa, mas a gente tem um pouquinho mais de pé no chão sabendo que o processo ele corre um pouquinho mais lento do que essa realidade. Os jogadores mais experientes e mais rodados tendem a ter mais facilidade em chegar e já se acostumar rápido. E de fato isso acontece mesmo. São os garotos, os jovens que vêm no mercado sul-americano, Bernal, La Vega, Lescano, a gente sempre cita isso porque realmente não é fácil, não é simples. O cara está saindo do país pela primeira vez, está deixando a família pela primeira vez, está indo para um cenário totalmente diferente, um clube muito maior, muito mais, né, muito mais pressão, cidade muito maior, enfim. E realmente isso tem um impacto no jogador. E às vezes a adaptação ela varia muito, normalmente varia muito de jogador para jogador. O cara consegue se adaptar mais rápido, outros não, outros demoram mais. Aí aqui ele vai falar sobre a janela de transferências atual do Fluminense. Vamos lá.
Janela agora, né? E nós fizemos talvez uma das maiores janelas, assim, desde que eu estou aqui. Fizemos muitas contratações. Então tem muito jogador que ainda está desenvolvendo o potencial dele e entrando nessa linha que eu comentei agora de ir se acostumando com o ambiente. Mas a gente já começa a separar algumas coisas, imaginando a janela seguinte. Como também teve troca de comando técnico, aí a gente também tem que entender o que esse novo comando vai, a leitura dele do plantel, que foi feito junto com a outra comissão, então pode mudar muita coisa, ele entender que algumas coisas que foram feitas, ele gostaria que fosse feita diferente, e é normal isso, você vai ajustando, e aí a gente já está nessa fase deles, provavelmente já daqui a pouco começar a pontuar, olha, aqui eu acho que poderia ter uma característica assim, ou assado, ou mais isso, ou mais aquilo, e você vai separando para quando chega na janela, aí basicamente é muito negocial, né? Negocial internamente, de achar o nome certo, né? Ou eleger prioridade A, B e C, porque nem sempre a A ela consegue se confirmar, até a ida para a diretoria, para ele ir a campo fazer a negociação. Então, aqui, essa fase agora é de entendimento do que a comissão quer, do que ele está vendo, ou mesmo que fosse a mesma comissão, entendesse que o jogador que chegou, que foi todo discutido e aprovado, ele não está entregando ainda. E há uma urgência, por exemplo, para que não dá para esperar 6 meses, 1 ano, precisa de uma coisa mais imediata. Aí a gente muda a linha e vai tentar buscar esse jogador que possa vir a dar uma resposta mais rápida, e aí a gente começa a procurar até chegar à janela, que na verdade a gente não deixa a janela para fazer a negociação, né? Você já vai construindo, separando as opções, já fazendo esses contatos prévios, para quando chegar na janela já está tudo decidido, né? E ter o Mundial esse ano, quer dizer, uma coisa atípica, né, para a gente. Muito se discutiu aí recentemente que nós fizemos um time mais... Bom, aí tá bem claro que após a chegada do Renato, você começa a discutir os nomes, começa a eleger as prioridades, as carências. Certamente o Renato já tem algum diagnóstico, ou, né? Isso eu imagino que sim. Não sei se eles já sentaram para definir isso, mas isso vai acontecer nos próximos dias. Como disse o Ricardo Corrêa, agora já começa a fazer os contatos, a alinhar aqui as prioridades, as ideias, para daqui a pouco ir para o mercado firme e começar as negociações. E creio que isso vai começar muito em breve. A gente está aí já caminhando daqui a pouco para o meio de maio, e o Mundial é um pouquinho antes do meio de junho. Então vai ter que correr para conseguir trazer os jogadores necessários para encorpar esse time que claramente tem carências, e a diretoria vai ter que corrigir isso mais uma vez. E agora ele vai falar da janela de fato. mais experiente, né? E agora nós mudamos. Na verdade, os jogadores experientes já vinham, assim, normalmente com mais desgaste, né? Isso é normal na carreira do atleta. E aí é preciso sempre dar uma mudada no perfil em algumas situações, oxigenar um pouco o plantel, e aí a gente seguiu esse caminho, que nenhum dos dois lados está certo ou está errado, né? Porque já teve equipes que ganhou com muitos jogadores experientes, e aí eles são considerados experientes. E muitos perderam com jogadores experientes, aí eles são considerados velhos, porque não ganhou é velho, ganhou é só experiente. E o jovem também, o jovem ele vem com toda a sua energia, né, vem com menos experiência, mas às vezes ele contribui com a sua energia ali, traz bons resultados, e aí ele atendeu. Se ele não atender, ele está muito novo ainda não está na hora, e assim as coisas funcionam, né? É uma verdade que é uma coisa que é verdade, né? Assim, de fato, quando você ganha, o Fluminense ganhou a Libertadores 2023. Todo mundo jogando pra caramba, espetáculo, né? Chegou, aí vem Marcelo, e vem e tal, já tem um time mais experiente ali, com jogadores mais experientes, Felipe Melo, e aí tudo tá certo, você perde, é, 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 já ninguém mais presta. O futebol normalmente é assim, mas também é uma bengala que é utilizada ali para rebater críticas, né? Porque não necessariamente todas as críticas elas são construídas dessa forma. A gente não tem os instrumentos, os elementos para avaliar os jogadores. É o que eu falo, quando a gente avalia um jogador aqui, é o jogador que foi contratado. A gente não toma decisão, ninguém aqui, nem você que está aí, nem eu,
A gente toma decisão para avaliar, para escolher, para contratar jogador. A gente avalia uma negociação que já está feita. Eles são responsáveis e são pagos para isso, né? Então, às vezes é um erro de avaliação mesmo. Às vezes não é só é porque perdeu. Às vezes é porque foi ruim mesmo. E aqui ele conta uma história bacana de como se deu o processo de contratação do John Ares, que é um grande exemplo de sucesso, né? De ir no mercado sul-americano, buscar um jogador que ninguém conhece, e esse jogador dar todo esse retorno técnico e se tornar um ídolo como foi o Ares. Óbvio que isso é muito difícil, não é fácil, mas é interessante ver, porque eu acho que é um exemplo bem real ali de um trabalho de scout, né? Nesse caso aí, o John Ares. Na época falaram que o Roger Machado também indicou, enfim, mas pelo que o Ricardo Corrêa fala, ele já vinha acompanhando o Ares de antes. Não foi a partida que não foi em 2020, 2020 ele já acompanhava. Ele foi um caso que a gente estava assistindo a Libertadores, foi 2020, se não me falha a memória, e ele jogava num clube chamado América de Cali, emprestado de um clube menor chamado Patriotas, e ele estava num grupo que tinha Inter e Grêmio. Então a gente estava atento a esse grupo, porque isso também é uma coisa que a gente leva um pouco em consideração. O jogador jogando contra um time brasileiro nos dá uma leitura melhor do que se eles jogam entre eles. Ele não era titular, ele era suplente, mas ele entrou sempre nos jogos e sempre com um bom rendimento na nossa avaliação dentro do que a gente separa assim como valências positivas, né? Ele entrou nesse mapeamento, mas ainda não era jogador que estava cravado para ser contratado. Era um jogador para a gente mapear e acompanhar ele, até porque ele ainda era suplente lá e tudo. Quis o destino que no outro ano, nós estávamos na Libertadores, no sorteio, nós ficamos num grupo que tinha Santa Fé. E aí, quando nós fomos buscar a relação dos jogadores de Santa Fé, ele apareceu lá. Ele voltou de empréstimo do América para o time de origem e foi emprestado para o Santa Fé. E o nosso primeiro jogo era contra eles, da Libertadores, lá na Colômbia. E aí nós comentamos na época, internamente, falou assim, olha, teve esse jogador que jogou ano passado no outro time, tem essas características, foi bem, era um suplente que entrou sempre dando boas respostas. Vê o que vocês acham, que a gente tem uma boa leitura dele aqui interna, e eles também, que é esse processo que eu estou te falando que acontece. E ele jogou demais lá contra a gente, já foi titular da equipe, e foi curioso, porque ele no América ele jogava, a gente chama de jogar por dentro ali, ou de um 5, ou um 8, ou um 10, e ele, pelo Santa Fé, ele jogou de ponta esquerda, a gente chama hoje de extremo, né? Poxa, ele deu um trabalho danado. Aí a comissão voltou dizendo, olha, ficamos bem impressionados com ele, mas ele não jogou por dentro como você tinha visto ele jogar. Falei, para mim foi surpresa também. Vamos ver o jogo do Maracanã, que aí já tem essa carga da pressão maior, lá ele está no ambiente dele, aqui ele vai jogar com a torcida contra, né, com o time da casa mais empoderado, assim, de assumir o controle do jogo, e ele jogou demais de novo. Aí, no outro dia, ficou definido que, para eles também da comissão, era um jogador aprovado. E aí foi quando a gente foi buscar condições de negócio, né? Entramos em contato com as pessoas que cuidavam dele. E aí, quando tínhamos uma leitura de como poderia ser feito o negócio, encaminhamos para a diretoria, olha, já está aprovado pela comissão, da nossa parte também já vimos bastante, e as condições são mais ou menos essas. Então começava ali a trajetória de John Ares, que seria, mal a gente podia imaginar naquele momento, que seria uma trajetória tão vitoriosa, que ele faria parte de um título tão histórico que se tornaria ídolo do clube. Então, de fato, é um exemplo muito bem sucedido de um trabalho ali de scout. Mas, vamos lá, o que eu queria acrescentar aqui em relação a isso é porque nem tudo vem do scout. Acho que essa é a grande questão. O John Ares é um exemplo, né, que ele é acompanhado desde 2020. E, obviamente, é muito difícil você acertar, cravar, né? Eu acho que é uma visão, é uma leitura de mercado, eu acho que é um mercado que você tem que estar sempre atento. Eu acho que o Fluminense trazendo esses jogadores, ele está tentando isso novamente. Se vai acertar ou não, a gente não sabe, mas está tentando. Agora, tem jogadores que são contratados que não passam pelo scout. Douglas Costa, Gabriel Pires, Renato Augusto. Eles falam, o scout no Fluminense é uma merda. Mas não por jogadores como esses. O Canóbio é um jogador que tá aqui, todo mundo tá vendo o Canóbio jogar. Jogador de Série A. O Hércules no Fortaleza, todo mundo tá vendo o Hércules jogar. Comissão técnica, treinadores.
precisa de buscar números para justificar uma contratação. Ignacio e Freitas, por exemplo, talvez venha mais do scout. Se bem que o Freitas teve a história do Cano lá no vestiário, né? Não sei se partiu do Diniz ou do clube isso. Enfim, o Fuentes provavelmente foi um caso de scout também, do scout, de monitoramento do scout ali, e ele chega. Então tem uma parte que, de fato, imagino eu, sugerida pelo departamento de scout, e outra parte que nem passa por eles, até porque não é a diretoria que responde ao scout, é o scout que responde à diretoria. Então, algumas sugestões são feitas, talvez algumas não são ouvidas, porque tem empresário influente oferecendo jogador X ou Y, porque a gente sabe que no futebol tem isso, ou porque o técnico quer esse ou aquele jogador, como o caso do Otávio, por exemplo. Partiu do Mano. Não, eu quero esse jogador aqui, esse jogador acho que vai desempenhar bem. O scout só vai lá, pega, faz os contatos e eu tô aqui, ó, é isso aqui, a situação é essa, e a partir disso a diretoria toca, né? Então, não tem como responsabilizar só o scout por contratações ruins, porque muita coisa não passa por ali. É claro que é um departamento hoje muito importante nos clubes, e ele tem que ser avaliado muito profissionalmente, mas no Fluminense a gente percebe que, de uma maneira geral, os profissionais eles têm muita, principalmente quando são mais antigos, têm relação antiga com o clube, eles têm muita estabilidade ali e tranquilidade para trabalhar. Então a gente, é difícil, como é que eu vou chegar aqui e falar, não, que o Fluminense tem que mandar todo mundo embora do scout, que esse scout não presta. Sendo que eu não tô lá acompanhando o dia a dia, eu não sei o real índice de acerto dos caras, porque eu não sei quais contratações foram indicadas por ele e quais não foram, sabe? Então é difícil a gente ter esse parâmetro. Ah, contrataram o Everaldo. Vocês acham que o Everaldo foi uma grande sugestão ali do scout do Fluminense? Talvez tenha passado por eles também, tenha sido debatido com eles também. Mas não sei, será que o Everaldo, por exemplo, Paulo Baia é um. Paulo Baia é um que certamente, imagina porque não tem um empresário influente, deve ter partido do scout, de apostar nesse jogador. E aí, para mim, é um erro. Então, tem erros e acertos, é difícil você precisar realmente acertar, porque, como ele disse, eu concordo, muita coisa impacta nessa questão. O que eu sei é que é um departamento importantíssimo hoje, ele tem que ser acompanhado de perto, ele tem que ser cobrado, ele tem que ser melhorado a cada ano. Um clube hoje, com um bom departamento de scout, ele tende a minimizar erros. A tendência é essa. Então você tem que investir e trazer bons profissionais qualificados para fazer esse trabalho. Um grande clube hoje tem um grande scout, um grande departamento de scout. O Fluminense tem? Está entre os melhores? Eu não conheço, confesso para vocês, o departamento de scout de todos os clubes do futebol brasileiro. Então não tenho a mínima ideia em que prateleira está o departamento de scout do Fluminense. O que eu sei é que não só o scout, mas a diretoria, principalmente acima do departamento de scout, é a diretoria que tem que ser cobrada. Porque a diretoria que dá o aval para esses profissionais trabalharem, eles respondem à diretoria e, no fim das contas, quem contrata, quem diz sim e quem diz não, é a diretoria e não o departamento de scout. Essa é a minha visão. Para a gente fechar uma rapidinha aqui em relação a Fernando Diniz, que foi anunciado como novo técnico do Vasco. Fernando Diniz de volta ao Vasco, porque eu estou falando isso, obviamente pela história, pela trajetória de Fernando Diniz à frente do Fluminense, mas porque no dia 24, né? Dia 24 de maio, temos um clássico contra o Vasco. Fluminense e Vasco, no Maracanã, mais um reencontro com Fernando Diniz, que recentemente deixou o Cruzeiro, pelo Cruzeiro, perdeu para o Fluminense no Maracanã, e agora já de imediato quis o destino que um dos primeiros jogos do Diniz novamente pelo Vasco fosse justamente contra o Fluminense. E aí acaba, tenho certeza, machucando mais o torcedor de uma forma geral, que principalmente quem gosta do Fernando Diniz, de vê-lo novamente num rival. É para mim, uma aposta arriscada, não do Vasco, talvez do Vasco também, mas do próprio Fernando Diniz, porque é um time que não me parece ter jogadores, ou muitos jogadores com as características que ele necessita para fazer o trabalho dele. Confesso que vai ser um tanto quanto animado ver esse time do Vasco jogar sob o comando do Fernando Diniz, porque com as dificuldades que essa equipe vem mostrando e pela forma como o Diniz vai jogar,
Mas assim, até lá a gente vai ter Atlético Mineiro, União Espanhola, Juventude e Aparecidense. Tem 4 jogos aí, é o suficiente para o Diniz tentar já arrumar alguma coisa. Então acho até ruim, porque do jeito que tá agora, pegar o Vasco do jeito que tá agora seria ótimo. Seria excelente, por sinal. Até lá talvez ele consiga arrumar alguma coisa. Mas é isso, né? Agora, de forma oficial, Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco e vai enfrentar o Fluminense no dia 24 de maio no Maracanã. Fechou, pessoal? Deixa o like aí, se inscreva no canal, comentário, sempre muito importante, ative as notificações e a gente volta assim que possível com mais informações. Tamo junto.